Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Tem sido edificado pela palavra de Deus? Espero que sim também. Olha só, hoje tem mais um assunto e é uma daquelas frases que eu ouço e que eu não concordo muito, mas eu vou para as Escrituras para a gente lidar com esses desconfortos. Quando alguém fala alguma coisa, a gente às vezes ouve e... Gente, não se trata de sentimento. Não se trata de eu gostar ou não gostar, ter simpatia ou não. A gente tem que analisar com uma certa frieza no sentido de não ir pela empolgação, pelo sentimento, pela meramente a emoção, mas com razão. Paulo nos chama a um culto racional. E eu acredito que, à luz das Escrituras, nosso culto vai ser mais racional possível, sem deixar de ser espiritual, sem deixar a unção do Senhor que está sobre nós, sem perder a espiritualidade. Mas eu acredito que Deus quer de nós um culto racional. Por isso eu tenho trazido essas mensagens, esclarecimentos, textos bíblicos, pequenos estudos, que eu não quero também enfadar você, tá? Mas a frase que eu quero tratar hoje é aquela frase que eu já ouvi há um certo tempo. E de um tempo para cá, eu tenho repensado. A frase é a seguinte: olhe, se for de Deus, né, se aquela igreja é de Deus, a gente não deve falar não. Se é de Deus, ela vai prosperar. Se não for de Deus, acaba. Baseado em uma palavra, em uma frase, né, um discurso, uma defesa, digamos assim, feita por um fariseu chamado Gamaliel. O conselho sábio de Gamaliel. Mas só que a gente tem que entender que houve uma circunstância para ele falar isso. Para entender, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, que nós vamos ler do 29 ao 42. Vou ler uma parte aqui que está falando sobre a prisão dos apóstolos, e aí a partir do 29 a gente vai lendo, tá? Você pode depois ler, confira o texto todo, eu sempre recomendo ler o texto todo, não leia somente versículos isolados. E outra coisa, não fique só com o que é dito aqui no canal. Faça a sua busca pessoal. Ore a Deus. O entendimento não é só intelectual, não é somente estudos de teoria, mas é também revelação do Senhor à medida que a gente busca. E quem já assistiu o vídeo que fala sobre a letra mata, vai entender o que realmente significa essa frase. Não tem a ver com estudo, não tem a ver com literalidade do texto. Quando você lê Paulo dizendo a letra mata, tem uma explicação. Não vou dar essa explicação porque eu já dei, está lá no vídeo, pode pesquisar aí no canal, a letra mata, certo? Vamos para o texto de Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós, os apóstolos, nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que não é uma força ativa, como diz uma certa seita, mas a pessoa de Deus. Mas também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, aos que ficaram: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse se levantou Judas, o Galileu, não é Judas Iscariotes. Era muito comum o nome Judas, que é uma forma grega do nome Judá. Então era comum ter Judas, vários Judas ali. O Galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após si. Né? Atrás dele, ele trouxe muita gente, muitos seguidores.
Mas também este Judas pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, falam aqui o templo de Jerusalém, que não tinha templos da igreja, havia o templo em Jerusalém, e nas casas, que eram as igrejas, havia o templo em Jerusalém e havia as casas onde os irmãos se reuniam. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então aqui, nesse texto, a gente percebe essa fala muito sábia e providencial de Gamaliel. Só que a gente tem que entender as circunstâncias aqui. Ele fala que era para tomar cuidado. Ele não afirma que era de Deus ou que não era. Nem Gamaliel sabia. Mas ele disse, por precaução, era melhor deixar esses homens irem embora e não fazer nada, não prender, não torturar, não fazer nada. Eles foram açoitados, mas foi só aquilo, mandaram embora e ainda deram a eles a recomendação de não falar mais o nome de Jesus. Porque eles estavam enfurecidos cada vez que ele falava assim, em Jesus, no que Jesus fez, nas obras de Cristo, esses homens se enfureciam. Porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Aí vem Gamaliel, dá esse conselho e diz a eles, olha, se essa obra é de homens, vai se desfazer. Se for de Deus, ela prosperará, em outras palavras. Aí hoje, às vezes nós vemos pseudo-igrejas, seitas, religiões, e aí, quem não conhece a palavra, vai dizer aquela velha frase, todos os caminhos levam a Deus. Ou aquela outra frase também conhecida, Deus é um só, não importa a religião. Queridos, quem fala isso não entendeu direito o Evangelho, sinceramente, ou não conhece mesmo. Primeiro, a gente vai olhar o que é que Gamaliel estava falando. Gamaliel estava falando dos apóstolos, e que era melhor não fazer mal a eles, porque ele poderia, né? Ele disse, pode acontecer que estejamos lutando contra Deus. Ele não estava afirmando isso. Ele estava ali. Entre uma coisa e outra, por prudência, ele achou melhor não fazer nada com aqueles homens. E disse, se essa obra, mas ele está falando aquela obra ali, específica. Hoje a gente globaliza, né? Generaliza, e fala que qualquer obra aí, qualquer obra, se for de Deus, prospera, se não for, acaba. Vou trazer alguns dados aqui para você. Vou trazer do islamismo e das testemunhas de Jeová, só para você, que é cristão, que segue a Jesus, entender. Não quero ofender quem é muçulmano, não quero ofender quem é testemunha de Jeová. Mas vamos lá, vamos para os dados. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Olha os números. Eu vou passar para vocês aqui alguns números, que é um crescimento estimado, é uma estimativa, não é um valor exato, mas uma projeção entre 2010 e 2050, existe uma projeção de crescimento do islamismo em 73%. Aqui, em termos numéricos, o islamismo passará de 1,6 bilhão, né, 1 bilhão e 600 mil de seguidores em 2010, para 2,76 bilhões em 2050. Isso é no mundo todo. Enquanto o cristianismo passará de 2,17 bilhões para 2,9 bilhões. Percebeu a diferença no crescimento? E aqui diz que se essas taxas de crescimento se mantiverem, o islamismo poderá se tornar a maior religião do mundo na década de 2070, superando o cristianismo. Já pensou isso? E agora repense o que você fala. Que, se é de Deus, prospera, se não é de Deus, acaba. Só por causa daquilo que Gamaliel falou. Outro dado que eu tenho aqui, vocês podem pesquisar também. Em 2021, as testemunhas de Jeová tiveram um crescimento constante, global. Tá? E
Só para ter uma ideia, eu não vou dar percentual, que se for comparar é muito pequeno o percentual, mas eu quero falar em números mesmo. O Brasil é um dos países com maior número de testemunhas de Jeová, com mais de 1,3 milhão de membros e mais de 11 mil congregações, de acordo com os dados do censo do IBGE de 2010. Nós estamos em agosto de 2025. Então já havia 1 milhão e 300 mil aproximadamente em 2010, segundo o censo. Lá no Conselho de Gamaliel, Teudas tinha uns 400 homens e se dispersaram. Mas aqui, começou com Charles Taze Russell, até hoje tem só no Brasil essa quantidade e ninguém se dispersou. Então o que eu quero mostrar com essas palavras de Gamaliel é que a gente não pode pegar e dizer assim, agora qualquer igreja que se abre ou já aberta, já estabelecida, seja aqui no Brasil ou em outros países, nós não podemos pegar essas palavras de Gamaliel e aplicar para hoje. Porque tem muitas seitas por aí, muitas seitas. Que eu não vou nem colocar nome aqui, não vou nem fazer lista. Muitas seitas que estão crescendo. Estão pegando os incautos, aqueles que não conhecem as Escrituras, algumas dessas pseudo-igrejas, se aproveitando de crendices populares, da tendência primitiva do ser humano de se conectar a um ser superior, e aí eles pegam esse instinto primitivo dentro de cada ser humano, que deve ser dedicado ao único Deus, e estão dedicando a outros deuses ou um pseudo-cristo dentro de uma pseudo-igreja, onde se prega um pseudo-evangelho. Então o problema não são só as religiões lá fora, não são só as seitas lá fora. Muitas igrejas, muitas pseudo-igrejas, com pseudo-evangelhos e um pseudo-cristo, estão atraindo multidões. E continuam crescendo. Isso significa que são de Deus? Significa dizer que tanto as pseudo-igrejas quanto as seitas e outras religiões, só porque estão crescendo, estão estabelecidas no mundo inteiro, ou em algumas regiões, só por causa disso a gente vai pegar a palavra de Gamaliel e dizer que elas hoje se mantêm por questão de Deus? Porque se fosse pelo conselho de Gamaliel, muitas delas já tinham que acabar há muito tempo. Não era para prosperar, não era para ir em frente, não era para continuar. Mas Deus, na sua graça, Ele tem permitido, não é da vontade, mas tem permitido a proliferação de seitas, de pseudo-igrejas, de falsas religiões. E até mesmo os anti-religião. Está todo mundo aí. Todos estão aí debaixo dessa misericórdia de Deus. E Deus tem permitido. Então, não significa que porque uma igreja cresceu, ou ela se multiplicou, ela se estabeleceu, que isso quer dizer que Deus está assinando embaixo de tudo que é feito, tudo que é dito, tudo que é pregado, tudo que é ensinado, ou tudo que é desensinado, Deus está assinando embaixo, não. Não é isso. Então, muito cuidado com relação a essas falas de dizer que se é de Deus prospera, se não for de Deus, se desfaz. Porque tem muita coisa que eu não vou mencionar aqui, mas muita coisa crescendo sem o aval da vontade soberana de Deus. Deus tem dado permissão para continuar. Porque se não fosse essa permissão de Deus, com certeza que ele já teria intervindo, já teria destruído. Mas como ainda acontece, ainda está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Porque a verdade dele, a verdade da palavra dele, não é a verdade da minha igreja, não é a minha verdade. A verdade da palavra dele, ela é eterna e ela é autossuficiente, ela prospera, ela é poderosa, ela alcança corações, transforma mentes e gera uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso eu digo, se você faz parte de alguma outra religião, eu quero que você pense. Que tipo de religião é essa que não transforma a vida da pessoa? Não transforma você no seu dia a dia, não transforma a sua mente, não torna você uma nova criatura. Você continua sendo a mesma pessoa que sempre fez as mesmas coisas desde que nasceu, desde que aprendeu com seus pais, desde que aprendeu com amigos,
desde que aprendeu na televisão, na internet, etc e tal. Que religião é essa? Que não traz transformação, mudança de vida. Então, não importa somente crescer em número, em expansão. Isso não é sinal de que é de Deus, certo? Então, diante desses dados que eu trago para você, e da verdade que você conhece, que é a palavra de Deus, coloque na balança, pese bem e pense se realmente as palavras de Gamaliel, que foi naquele momento, referindo-se àquela obra dos apóstolos, e não a outras coisas, mas as obras dos apóstolos, porque ele exemplificou com alguns que se desfizeram e se dispersaram, ele exemplificou. Mas ele disse especificamente com relação aos apóstolos que se aquele conselho, ou aquela obra era de Deus, prosperaria, e se não fosse de Deus, iria se acabar sozinha. E aí Deus mostrando a sua aprovação, o evangelho só prosperou, e você lê o livro de Atos e vê somente a palavra de Deus crescendo, 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 crescendo. Só eu queria também aproveitar que me ocorreu, a gente fala das primeiras conversões em Atos, que foram 3.000. Em outro ponto do livro de Atos, diz que chegou o número destes a quase 5.000. Alguns pensam que foi um aumento progressivo. Começou com 3.000, depois se converteram mais 5.000, mas não é isso, não, queridos. O texto está dizendo que 3.000 almas se converteram e chegou um momento em que o número desses convertidos chegou a quase 5.000. O que é isso? Matemática. Tinha 3.000, para chegar a 5.000, se converteram quantos? Mais de 2.000 aproximadamente. Então o número destes, está falando do geral, o número destes cristãos, o número destes discípulos, que antes era 3.000, mais ou menos 3.000, chegou a quase 5.000. Então era 3.000, chegou a 5.000. Quantos se converteram? 2.000. Alguns acham que foi progressivo, né? Foi primeiro 3.000, depois 5.000, e aí o tempo passando, isso eram grandes multidões, milhares e milhares. Para a gente olhar, hoje em dia, é tão difícil ver tanta gente se convertendo ao Senhor de verdade. Não apenas abraçando um conjunto de crenças, aderindo a uma igreja, ou a um movimento religioso. A gente vê poucas pessoas se convertendo de verdade. Mas ainda há esperança. Deus ainda é misericordioso, esperando o arrependimento de alguns. Então, fique com essa palavra, entenda as palavras de Gamaliel, o que é que queria dizer para aquele momento e como é que a gente avalia, hoje em dia, os números para saber se é de Deus ou não. O que é que define não são os números, é a fidelidade à palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.